Boa tarde a todos os presentes. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao presidente da Câmara e demais vereadores por essa oportunidade, e principalmente ao doutor Luciel Neto e ao vereador Jorge Curvelo pela realização dessa sessão. Meu nome é Roberval de Oliveira, sou morador de Arembepe, pertenço à Associação Diáspora Solidária. Também sou um dos líderes da mobilização comunitária Litoral Norte para a abertura de vias públicas. O motivo que me traz aqui hoje, juntamente com os demais líderes comunitários aqui presentes, é para fazer denúncias gravíssimas e pedir o apoio dos senhores vereadores contra violações de direito constitucional do cidadão de ir e vir, contra a apropriação indevida do espaço público, violações de direitos humanos, discriminação racial e principalmente conivência dessa prefeitura com essas ilegalidades. O que está acontecendo exatamente em Camaçari, senhores, não é só imoral, como é também ilegal. Dezenas de loteamentos na orla utilizam a denominação enganosa de condomínio e com isso tornam-se donos de imensas áreas públicas. Esses loteamentos fecharam no passado e continuam fechando vias públicas, acesso a praias, acesso a rios, lagoas e imensas áreas verdes. As ruas são fechadas, senhores, com portarias, guaritas e cancelas. Eles privatizam as praias usando táticas de dificuldade de acesso. As táticas incluem pedido do número de identidade, anotação de placas de carro. Em alguns casos, o acesso é negado completamente. Porque nós, senhores vereadores, estamos acusando esses loteamentos de estarem violando o direito constitucional de ir e vir. Por quê? A resposta é simples. Como os senhores sabem, e os demais aqui presentes também sabem, somente o Estado, representado pela polícia ou as Forças Armadas, tem o direito de parar o cidadão em vias públicas e pedir identificação, ou impedi-lo de transitar no espaço público. Somente o Estado ou a polícia. Nós também, senhores vereadores, acusamos esses loteamentos legalmente fechados de estarem apropriando-se indevidamente do que pertence a todos. Porque não é preciso ser especializado em direito urbano para saber que um loteamento nada mais é do que um bairro. Simplesmente isso. E um condomínio é uma área privada. É nosso entendimento também que esses loteamentos estão violando direitos humanos. Porque no momento que pescadores ou marisqueiras são impedidos de trabalhar dignamente, ou quando o povo que já é oprimido economicamente, habitacionalmente, ou de tantas outras formas, é impedido de ir a uma lagoa, ir a um rio, ou caminhar em uma área verde, ou simplesmente ir a qualquer praia no seu dia de descanso, senhores vereadores, o direito humano ao trabalho e ao lazer está sendo violado. Esse desejo de privatização de praias e terras públicas, senhores vereadores, além de violações citadas acima, promove discriminação racial. Por quê? No momento em que a segurança do resort busca a vida, aborda pescadores, em sua maioria negra, e pede para que eles se afastem das proximidades, porque está havendo assaltos, a discriminação racial está caracterizada. Por fim, não podemos deixar de responsabilizar a Prefeitura de Camaçari pelo que está acontecendo, uma vez que a SEDU, que é um órgão da Prefeitura, deu e continua dando licença para o controle de trânsito desses loteamentos, o que resulta na construção dessas portarias. Por isso, a conivência da Prefeitura está caracterizada. É simples. Além do mais, é muito difícil de acreditar, senhores, que a SEDU ainda não tinha percebido a existência dessas portarias em vias públicas.
É difícil de acreditar. Aqueles que têm o poder aquisitivo de morarem nesses loteamentos ilegalmente fechados, usam sempre a falta de segurança como justificativa. Contudo, não vamos nos esquecer que o pobre também sofre com a falta de segurança, mas nem por isso as ruas estão fechadas. O que não podemos aceitar são sugestões antidemocráticas, como a que eu ouvi recentemente em uma reunião pública, de que pescadores têm que portar crachá para poderem transitar nessas vias públicas, dos loteamentos, e poderem trabalhar. Senhores, leis federal está sendo violada, isso está muito claro. Nesse momento, senhor, eu gostaria de mostrar evidência desse problema. Ok, senhores, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os senhores é que existe uma lei sobre o que eu estou falando. Eu não estou inventando tudo isso aqui. Os líderes comunitários que estão aqui, eu não estou inventando. É uma lei 6766 de 1979, que fala o seguinte: considera-se loteamento a subdivisão da gleba em lotes destinado à edificação com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes. Logradouros públicos, como os senhores sabem, nada mais é do que ruas. Então, é a subdivisão. A gleba é terra. Isso que eu estou mostrando para os senhores é um resumo do que o Ministério Público em São Paulo está fazendo com relação a esse problema. Eu vou ter que ler isso porque é extremamente forte. Loteamentos fechados, inconstitucionalidade e ilegalidade. José Carlos de Freitas, primeiro promotor de Justiça e Habitação e Urbanismo da capital de São Paulo. Isso é recente, novembro de 2010. Ele moveu uma ação recentemente. Loteamento fechado, verdadeira aberração jurídica, que mescla conceitos e elementos da legislação de loteamentos e de condomínios. Produto transgênico do mercado imobiliário, que concebe a cidade apenas como ambiente de negócios, contém os benefícios genéticos dos condomínios naquilo que interessa, sem o ônus e preceitos da ordem pública dos loteamentos. Esses loteamentos fechados, atropelando a legislação civil e urbanística, são assim concebidos para favorecer na prática a privatização do uso das áreas públicas dos loteamentos, que tem a função social a cumprir, voltado ao uso coletivo e difuso da população. O loteamento é, em ordinário, matriz de um novo bairro residencial, um patrimônio da coletividade. E ele diz mais: o Ministério Público de São Paulo. Loteamento, sob essa visão, não é um patrimônio de um conjunto de pessoas, mas sim núcleo urbano de interesse comum de todos. Os loteamentos convencionais, regidos pela Lei 6766 de 79, que são fechados por ato do loteador ou uma associação de moradores, trazem consigo o vício da ilegalidade. Com efeito, os tais loteamentos fechados juridicamente não existem, não há legislação que os ampare, constitui uma distorção, uma deformação de duas instituições jurídicas. É mais uma técnica de especulação imobiliária. Abaixo, Eros Roberto Grau, que eu coloco ali, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que os senhores vereadores conhecem, falou, também anotou, na proliferação de loteamentos em condomínio, uma indisfarçável forma de escapar às exigências da Lei 6766 de 79. E arremata o jurista, que as chamadas áreas de passagem comum desses condomínios fechados não podem ser cercadas ou bloqueadas, Chico. De modo que impeça o seu uso normal por qualquer pessoa, evitando-se o acesso a quem quer que seja. Eu vou mostrar para os senhores agora o que está acontecendo em São Paulo por causa desse problema. O Ministério Público está agindo em São Paulo e nós temos que fazer a mesma coisa aqui, senhores vereadores. Eu vou mostrar resumo de 3 documentos, publicados no Diário Oficial da cidade de São Paulo, há menos de um mês atrás, 12 de março de 2011. Assunto: demolir as guaritas edificadas nas vias de loteamento, no caso, a Associação dos Proprietários Residencial Butantã, São Paulo. Esta associação tem um prazo de 3 dias úteis após o recebimento desse ofício para iniciar a demolição de guaritas edificadas. Esse caso é exatamente aqui na Bahia.